Assédio europeu dispara e Fluminense pode receber uma proposta milionária pelo seu principal destaque na temporada. A gente vai falar bastante disso nesse vídeo, claro, né? Feliz da vida com o título da Libertadores, meus amigos e minhas amigas. Peço já, ó, de antemão, perdão pela minha voz, eu estou um pouco rouco, mas vocês vão me entender, né? Final de semana foi muito repleto de emoções, de festividades, então minha voz não está 100%. E eu desde já te convido a assistir esse vídeo até o final, deixar um like aqui para ajudar bastante o nosso canal a seguir alcançando mais tricolores para vir, né, falar de Fluminense aqui junto com a gente. Rapaziada, o negócio é o seguinte, o assunto desse vídeo eu acho até meio triste, tá? Eu acho triste porque a gente, pô, acabou de ser campeão da Libertadores, a gente está focado em comemorar o título, em pensar no Mundial, em, pô, mandar mensagem pro Guardiola, tua hora vai chegar, é isso que a gente quer. Mas, inevitavelmente, a gente já sabia, né? Eu, pelo menos, já tinha essa noção. Sempre aqui no canal, né? Quando surgiam esses assuntos, eu falava aqui que, infelizmente, vários jogadores do Fluminense, mais valorizados, dificilmente ficariam no clube para 2024. Então, agora que o Fluminense foi campeão da Libertadores, o assédio dispara, as informações começam a sair. Sim, tem 2 dias que o Fluminense foi campeão, mas já tem informação de proposta de clubes europeus por 3 jogadores titulares do Fluminense. E é isso que eu vou contar para vocês aqui. Eu vou começar falando, né, do primeiro caso que saiu, a gente já tem até uma noção um pouco maior dessa situação, que é o Nino, né? Nino, zagueiro, capitão do Fluminense, fez uma partida monstruosa contra o Boca Juniors na final da Libertadores. É um jogador que cresceu demais enquanto atleta do Fluminense, né? Chegou em 2019, passou por todo o processo de reconstrução para hoje poder ser campeão da Libertadores da América como capitão, inclusive. Saiu uma informação na sexta-feira do André Hernan de que o Nino estava acertado com o Nottingham Forest da Premier League, iria jogar no futebol inglês a partir de 2024. A gente tem algumas informações um pouco mais profundas sobre isso, trazidas pelo Caê Mota, lá do GE, tá? E ele traz a informação dos valores pelo qual o Nottingham Forest está comprando o Nino, detalhes da negociação e detalhes do contrato do Nino com o Fluminense. Então, vamos lá, para a gente organizar aqui tudo, né? O Nino, a gente sabe que ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024. Portanto, no mundo do futebol, pós-lei Bosman, 6 meses de contrato, o cara pode assinar um pré-contrato gratuitamente e aí sairia de graça. Então, o Fluminense tem essa janela para vender o Nino. Se não vender, tem que renovar. Se não renovar, se o jogador não quiser renovar, por exemplo, em 6 meses, perdão, ele pode sair de graça para qualquer equipe do mundo, pode vir fazer um pré-contrato com ele. E aí, segundo a informação do Caê Mota, houve um acordo do Fluminense com o jogador em outras negociações frustradas. Lembra quando o Nino estava muito próximo de ir para o Tigres do México? Ele já tinha topado jogar lá no futebol mexicano e essa negociação melou, foi no começo de 2022? Então, depois dessa negociação, ele também cita propostas da Arábia Saudita pelo Nino. A gente chegou a gravar um vídeo aqui, o presidente do Al-Shabaab da Arábia Saudita falando que se Deus quiser, ele contrataria o Nino, né? Enfim, ele teve muitas propostas, teve muito assédio. A informação é de que o Fluminense fez um acordo com o Nino para ele ter uma valorização salarial, ou seja, passar a ganhar mais, mas no contrato dele a multa rescisória iria reduzindo a cada ano. Como a gente chega no final de 2023 a um ano do fim do contrato dele em dezembro de 2024, essa multa está num valor relativamente baixo de 7 milhões de euros, o que daria 36,7 milhões de reais pelo Nino. Então, essa é a multa rescisória, esse é o valor que o Nottingham Forest vai pagar para contratar o Nino, 36,7 milhões de reais. Sim, gente, é um valor baixo, né? A gente sabe, com todas as questões, né? O Nino é zagueiro, já tem 26 anos, então é uma idade que a Europa não vem aqui realmente gastar muita grana, mas é um valor baixo, sim, para um jogador do nível do Nino, mas a questão foi essa, né? Questão de escolhas, o Fluminense manter um jogador para ser campeão da Libertadores, um pilar do time, e isso se provou, né, acertado, o Fluminense conseguiu o título, mas, por outro lado, entra pouco dinheiro. Ainda mais, né, se a gente parar para analisar, que o Fluminense não tem 100% dos direitos do Nino. A gente pode lembrar em outras negociações, né, o Fluminense só tem 60%. O Nino tem 40% do passe dele ligado ao Criciúma. Então, nessa venda, o Fluminense vai receber 22 milhões de reais, porque ele vai receber esses 60% do montante total. O Criciúma, que é o clube que ele jogava antes de vir para o Fluminense, vai receber
14,68 milhões de reais. E o Nino, cara, foi muito importante nessa negociação para ela ser menos pior, digamos assim, para o Fluminense. A informação lá do Caê Mota é de que o Nino bateu o pé lá com o Nottingham Forest, ajudou, né, a desenrolar para o Nottingham Forest pagar a multa integral. O Nino quer jogar no futebol europeu, quer jogar na Premier League, é um sonho do jogador, então ele queria ir para o Nottingham Forest. Mas fez questão de ajudar lá nas negociações para o Nottingham Forest pagar a multa e aí o Nino poder jogar lá. Né? Tinha proposta de Arábia Saudita, por exemplo, mas não era interesse do jogador, ele queria jogar na Premier League. Então, ele ajudou muito nessas negociações e o Fluminense vai ficar com 20% dos direitos do Nino. Isso também foi algo que o Nino, né, segundo a informação, ajudou na negociação para o Fluminense manter 20% do passe dele. Então, vamos supor que o Nino jogue bem no Nottingham Forest, seja vendido para algum outro clube. O Fluminense vai ganhar 20% dos valores envolvidos nessa negociação, o que, claro, dependendo do desempenho dele lá e se ele for revendido e por quanto ele for revendido, pode acabar fazendo valer bastante a pena, sim, a negociação. Claro, é uma notícia triste, porque é um jogador muito importante, cada vez crescendo mais, e não fica para 2024. Mas a gente já meio que esperava, eu pelo menos já meio que esperava que o Nino acabasse saindo, porque é um jogador de seleção brasileira, muita qualidade, e tem esse sonho de jogar na Europa, tem mercado. E é isso, toda a sorte do mundo para ele lá no Nottingham Forest. Outro jogador numa situação parecida com o Nino, que já deixou claro que tem vontade de jogar no futebol europeu, que tem proposta também, está valorizado, mas também não é nenhum garotão, né? Já tem ali seus 25, 26 anos, é o John Arias. E o GE trouxe uma informação do John Arias de que o Zenit de São Petersburgo, na Rússia, fez uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, pelo John Arias. O Fluminense recusou essa proposta porque ela foi feita antes do título da Libertadores e o Fluminense não tinha interesse nenhum em negociar qualquer jogador antes da final da Libertadores. O John Arias tem esse interesse de jogar no exterior, ele já falou sobre isso, jogar no futebol europeu. E eu não sei, peço até perdão para vocês, tá? Como é que está a questão dos clubes russos na Champions League, se o Zenit está jogando ou não, né? Por conta do conflito que está tendo lá entre Rússia e Ucrânia. Mas o futebol russo, em condições normais, né, atrai jogadores brasileiros pela possibilidade de jogar a Champions League. O Fluminense tem 50% dos direitos econômicos do John Arias, ou seja, numa venda o Fluminense receberia apenas metade do valor, o que vai fazer com qualquer negociação pelo John Arias acabe sendo ruim, porque ele é um jogador que tem muita qualidade, ele ajuda muito o time do Fluminense, mas por já ter seus 26 aninhos, o futebol europeu não vai vir aqui pagar 40 milhões de euros, por exemplo, nele. Então o Fluminense vai acabar ganhando pouco em qualquer negociação. Fechasse por esses 12 milhões de euros, o Fluminense ganharia 31 milhões e 500 mil reais, né? Um pouquinho mais do que ganharia pelo Nino, mas um valor ainda abaixo para um jogador do Cacife, do John Arias. O GE traz a informação de que o Fluminense, além de recusar, pretende abrir negociações com o John Arias para renovar o contrato dele. Ou seja, desses 3 jogadores que eu vou falar aqui nesse vídeo, né, já falei do Nino, estou falando do John Arias agora, ele parece ser o que tem mais chances de ficar em 2024, embora eu ainda considere essas chances remotas. O GE traz a informação de que o vínculo atual do John Arias com o Fluminense vai até o final de 2026, mas o Flu quer renovar esse contrato dele para esticar e valorizar, né, dar uma valorização salarial para ele, aumentar o salário dele, falando português, claro, para ele ganhar mais e decidir ficar aqui em vez de ir para o futebol europeu. Repito, o Fluminense só tem 50% dos direitos do João Arias. Então, se a gente conseguir convencer ele a ficar aqui, né, no Fluminense e fazer uma carreira aqui, né, plano de carreira para o João Arias, isso pode ser muito bom para o clube, porque em termos de venda, o Fluminense não ganharia uma grana muito grande. Vai ter que aguardar isso nos próximos capítulos. Já traz também que, por mais que o Fluminense tenha recusado a proposta do Zenit, as conversas ainda continuam. Se o Zenit voltar à carga com um valor melhor, pode sim ser feito um negócio. John Arias pode sim acabar sendo vendido, sendo negociado para a próxima temporada. Agora, o último jogador que eu vou falar aqui, a gente já tinha certeza absoluta, né? Acho que nenhum tricolor criou a expectativa dele permanecer em 2024. Todo mundo sabia que ele iria vazar, mas graças a Deus sai com o título da Libertadores, jogando feito gente grande na final. Que jogador é o André? Meus amigos e minhas amigas, informações atualizadas sobre o André. Tá tendo um pequeno leilão, digamos assim, uma briga entre clubes ingleses querendo contratar o jogador. A informação é de que
Fulham, Liverpool e Arsenal mandaram representantes para a final da Libertadores para assistir o André de pertinho nesse jogo e com certeza eles se encantaram com o que viram, porque o André fez uma partidaça, tá? Vale lembrar que no meio do ano teve proposta do Liverpool para o André, ele inclusive chegou a dar a declaração confirmando, a gente gravou vídeo sobre isso, de 30 milhões de euros, que está ali na casa de 157 milhões de reais, e o Fluminense recusou, porque não iria vender ninguém antes do título da Libertadores. Vale lembrar, né, que desses 3 clubes, a gente também trouxe a informação, né, que foi trazida, a gente fez um vídeo sobre a informação trazida pelo Thiago, da Hora do Flu, aqui no YouTube, de que o Arsenal também estava muito interessado na contratação do André, estava de olho e estava disposto a tentar atravessar, digamos assim, o princípio de negociação dele com o Liverpool. E também, né, citado aqui, o Fulham, é o time que mais se interessou no André desde o começo, né? O Fulham chegou a ter uma proposta no começo de 2022, salvo engano, de 20 milhões de euros, recusada pelo Fluminense, pelo André, um clube que sempre se interessou muito, mas agora corre um pouco mais por fora, por ser, né, dentre esses 3, perdão, o clube com menos tradição, né? O Liverpool e o Arsenal são 2 gigantes ingleses, o Fulham é um clube ali de Londres, tem sua tradição, mas não é um grande clube, né? Não é considerado um dos grandes clubes da Inglaterra, e aí fica um pouquinho mais complicado, talvez o André prefira jogar em Liverpool ou Arsenal. O fato é, o Fluminense espera, né, tá com a expectativa de que a proposta a chegar agora em janeiro, a chegar na próxima janela, seja até maior do que a proposta do meio do ano. Se no meio do ano o Liverpool ofereceu 30 milhões de euros, o Fluminense agora tem a expectativa de que esse valor possa chegar até 35 milhões de euros numa proposta pelo André, que daria 184 milhões de reais. O leilão, infelizmente, não pode subir muito, porque o André tem uma multa rescisória de 40 milhões de euros. Então, quem pagar 40 milhões de euros leva o André e o Fluminense não pode falar nada. Só quem decide mesmo é o André. Se o André falar não quero ir, é beleza, ele não vai. Mas pagou 40 milhões de euros, o Fluminense fica de mãos atadas, é a multa rescisória e tem que aceitar. Mas tá aí essa possibilidade, né, desses clubes brigarem, fazerem alguma espécie de leilão. O Fluminense com a expectativa de ver, né, a venda do André chegar a 35 milhões de euros, 184 milhões de reais, dos quais o Fluminense tem direito a 100%, mas devido a um acordo com os empresários do jogador, o Fluminense vai receber 90% e 10% vão para eles, né, em termos de comissão na venda do atleta. Então, assim, 3 jogadores, 3 pilares do Fluminense podem acabar saindo, né? Devem acabar saindo. O Nino e o André praticamente certo. O John Arias ainda tem uma chance de ficar no Flu para 2024, mas eu considero remota. Fato é, a gente vai jogar o Mundial agora. Se Deus quiser, a gente vai ganhar o Mundial, o bicampeonato mundial do Fluminense. E para 2024 a gente vai ter uma espécie assim de reformulação nesse time vencedor que vai deixar muitas saudades nos nossos corações. Meus amigos e minhas amigas, eu quero que você deixe um comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. O valor da venda do Nino foi justo? Não foi? Para vender o John Arias, quanto que o Fluminense tem que aceitar? Qual o valor que é razoável para você vender o John Arias? Deixa um comentário aí para a gente trocar aquela ideia. E, claro, também fala sobre a situação do André. Combinado? Eu vejo você lá nos comentários. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.